Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ricardina Lacerda e agora no terceiro bimestre eu vou ministrar para vocês a disciplina de ensino religioso. Na aula de hoje vamos estudar sobre valores da vida social. O que são valores? Valores são as características que definem pessoas e grupos, bem como os seus respectivos modos de agir em sociedade, adquiridos de berço ou ao longo da vida. Os valores determinam como o indivíduo é, a sua verdadeira essência, enquanto ajuda no controle e na manutenção da sociedade também. Geralmente, eles não mudam ao longo da vida, né? Uma vez adquiridos, eles não mudam, mas pode acontecer deles mudarem, tá? E quando isso acontece, é comum haver uma postura diferente da pessoa em relação ao comportamento anterior, tá? Os valores de uma pessoa, ou família, ou uma sociedade vão determinar de maneira muito significativa o modo de viver naquele contexto. Isso trará influência na política, na vida social, no mundo como as pessoas trabalham e no desenvolvimento na sociedade como um todo. Então, os valores são muito significativos na vida de uma pessoa, de uma família ou até mesmo da comunidade que ela está inserida, tá bom? Valores morais. Os valores morais ditam o funcionamento da sociedade e foram pré-estabelecidos ao longo dos anos. É um valor moral não trair seu parceiro, o seu cônjuge, por exemplo. Grande parte da sociedade não consegue viver harmoniosamente graças a estes valores, que são até mesmo confundidos com regras e leis. Os valores morais são diferentes de uma sociedade para outra. Isso causa alguns problemas quando uma pessoa viaja para outro país, por exemplo. Há inúmeros relatos de pessoas que ficam escandalizadas ao vir no Brasil e visitar uma praia do Rio de Janeiro, por exemplo. Os valores sociais. Os valores sociais também contribuem com o convívio das pessoas em sociedade. Dentre eles, o respeito é, sem dúvida, o maior valor a se destacar nesta categoria, pois sem ele não há meios de superar as diferenças. Outros valores sociais importantes são o compartilhamento e o diálogo. Usamos os valores sociais para conviver de forma harmoniosa com nossa família, no ambiente de trabalho, nos espaços públicos, entre outros, sempre respeitando a diversidade. São exemplos de valores sociais o respeito, né? O respeito às pessoas, especialmente o respeito às diferenças entre elas, a cordialidade, que é muito necessária, para que o diálogo seja saudável, produtivo, agradável. Em certo sentido, os valores sociais são derivados dos valores morais, mas em muitas sociedades, como a brasileira, por exemplo, é um valor social você respeitar e até certo ponto aceitar a diversidade de gênero, incluindo os diversos grupos homossexuais, coisa que é inaceitável dentro de uma sociedade de valores morais mais elevados, como é o caso dos valores cristãos, tá? Por exemplo, os valores éticos. Pode-se dizer que ética corresponde a um aglomerado de preceitos e regras que atuam diretamente com a moral das pessoas, motivando ou até mesmo distorcendo princípios. Ética é aquilo que é o mais certo a se fazer. Ética é algo muito difícil de definir.
e pode ser que ela tenha significado diferente para as pessoas, mas pode-se dizer que ela é o fundamento da moral, que pode ser um conjunto de regras de conduta que tornam uma pessoa leal, transparente e que nutre pelos mais elevados valores que uma sociedade pode ter. E por fim temos os valores religiosos, tá? A fé é o principal valor religioso, independentemente da crença ou religião de uma pessoa. Seja ela católica, evangélica ou espírita, acreditar em um Deus supremo é o que mantém essa categoria de valores. Apesar de estarem se adaptando ao século, parte dos valores religiosos continuarão os mesmos, como a caridade, a esperança, uma manhã melhor. A religião sempre esteve no centro da sociedade. E no caso do Brasil e de boa parte dos países ocidentais, foi o cristianismo que estabeleceu os valores para a construção da sociedade. Dentre os valores religiosos, que temos como principal a fé, temos também a misericórdia, o perdão, a justiça, o amor, o bem, e a verdade. Atualmente há dois grandes segmentos do cristianismo, católicos e evangélicos. Católicos. Os católicos pautam seus valores na Bíblia e na tradição da igreja, que pendura já há milênios. É muito forte a caridade, a preservação da família. Também os ritos e tradições católicas são exteriorizados em nomes de cidades, bairros, países, entre outros. Evangélicos. Esse grupo é mais recente e surgiu com a Reforma Protestante por volta de 1517, mas ganhou muita força no último século, com o surgimento dos evangélicos pentecostais. Diferem dos católicos por pautarem seus valores apenas na Bíblia e não nas tradições da igreja ou valores que foram incorporados ao longo do tempo. São mais simplicistas na forma do culto e tentam exteriorizar sua fé na conduta ética e um padrão elevado de moral, como abstenção a bebidas alcoólicas, sexo antes e fora do casamento, fidelidade nas relações pessoais, entre outros. Professora, todas as pessoas têm valores? Será que todas as pessoas têm valores? Sim, todas as pessoas têm valores. Mesmo que não se observe alguns dos que foram falados, é certo que de alguma forma nutrimos de pelo menos alguns valores. Dizem que mesmo os canibais nutrem de valores, pois eles não comem as pessoas da família deles, e isto é um exemplo de valor. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, gostado, identifiquem quais são os seus valores, tá bom? E levem isso para a vida, para a sociedade. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.